Até nós vamos contar da história de quando você foi mandado embora do Curitiba, tá? Nós vamos falar dessa história Eu posso aqui. falar o nome de quem me mandou embora? Eu posso falar o nome dele ou não? Agora você pode. Agora eu posso? Mas até pelo seguinte, muitas vezes foi falado, eu falo isso em quase todas as palestras, mas ontem eu reforcei quanto a isso. Muitas vezes a gente aprende muito mais na derrota do que na vitória, né? Não tô falando que nós estamos incentivando as pessoas a serem derrotadas e vamos perder. E eu vou perdamos, aprender. uhul! Perdemos, vamos lá que eu aprendi. Não é isso, né? Mas é porque muitas vezes a vitória a gente acaba não lembrando. Mas a derrota a gente nunca esquece. É mais ou menos aquele jeito, né? Quem bate, esquece. Quem apanha, ele nunca esquece. O Flávio Augusto, ele acaba falando sobre pontos de inflexão. Para quem lê o livro dele, chama Pontos de Inflexão, ele conta determinados momentos da vida dele, que um determinado acontecimento teve naquele momento que mudou a trajetória, né? Ele aconteceu tal coisa, aí naquele momento ele foi para outro canto, que foi para outro canto, que foi para outro canto. Vem com uma frase do Steve Jobs, que é impossível você ligar os pontos olhando para frente, só se é possível ligar os pontos olhando para trás, e você tem que acreditar em Deus, karma, destino, seja lá o que for, que lá na frente os pontos vão se conectar, e que cada ponto que acontece na nossa vida a gente acaba aprendendo. Muitas vezes vai lembrar muito mais da derrota, e eu quero que você comente isso, porque foi o que você falou no início. Você estava lá no Curitiba, estava acomodado. Sim. Você estava em casa, estava na boa, tá tudo certo. E você não tinha um nível de consciência também, tinha 14, 15 anos? 15 anos, nem 15 anos, 14, 15 anos. Mas aquele momento foi um momento de ponto de inflexão. Sim. Que foi uma determinada situação que aconteceu, que foi do tipo, ou vai ou racha. Sim. Conta esse ponto de inflexão, pessoal. Você quer a história inteira? Quero. Posso falar o nome? Claro, pode. Meu diretor, já anota o tempo, porque aí nós vamos cortar e mandar pro diretor, tá? Pro diretor do clube, que hoje tá. Eu acho que é melhor deixar pra lá o nome dele. Cara, na verdade, assim, eu tava muito estacionado no clube, muito mesmo. A gente foi campeão paranaense em 2010, e daí jogando tudo, e daí a gente subiu em 2011, e daí, assim, uma coisa muito ruim que tinha naquela época, posso falar aquela época porque fazem 12 anos, naquela época é que os clubes não tinham igual tem hoje. Antigamente os clubes eram sub-13, 15, 17, 20. Então o 16 se perdia muito, o 14 se perdia muito, o 10 se perdia muito, porque os anos ímpares sempre ficaram para trás. E daí entra naquela coisa que o Diogo Neto contou para nós aqui. O pessoal que nasceu em segundo semestre tem muita coisa atrás. E eu nasci no segundo semestre, e não só eu. A maioria dos meninos que foram mandados embora, a maioria deles nasceu no segundo semestre. E isso era absurdo. Na nossa época, ninguém sabia disso, né? Então, assim, quando a gente foi campeão paranaense e subiu todos, eu já vi que eu fiquei pra trás. Fisicamente, absurdo. Hoje, vendo, né? Na época, nem entendi. Fisicamente, eu demorei pra crescer. Ainda era muito magro. Hoje eu tô nem um pouco magro, né? Hoje tá fortinho. Hoje eu tô batendo quase 3 dígitos. Ave mãe. Tá difícil. E daí... Então, assim, esse ponto de inflexão que ele fala, o meu foi exatamente ali. Exatamente quando eu saí do Coritiba, que foi aquele jogo fatídico que... Conta. Coritiba fez o campeonato de final de semana, que Coritiba fazia muito isso, não me lembro quais eram os clubes, mas lembro que era contra o Trieste, e tinha um certo diretor, parceiro nosso, que ele nunca tinha ido nos nossos jogos. Quer dizer, ele ia nos jogos, ia no Atletiba, ia... E daí... Nesse dia ele deu de ir. Nesse dia ele foi. Ele deu de ir. E nesse dia ele bateu... Ele falou assim, não tem nada pra fazer, vou lá na ET, vou ver Coritiba e Trieste. Cara, a bola veio, eu fui girar o corpo, dei uma cotovelada na cabeça do menino. Expulso na hora. Nunca tinha sido expulso na minha vida. Passei por ele baixou a cabeça, fez assim. Depois do treino, então, Lima, mas obrigado, tá, pelos anos, a gente fica agradecido. Eu fiquei até em choque, assim, falei... Mas não foi ele quem falou, tá? Foi o treinador que comentou com a gente. Mas possivelmente ele já sabia. E daí aconteceu isso, cara. Mas o meu ponto foi esse, cara. Bem de verdade, sim, foi esse meu ponto, assim. Ou eu saio da minha zona de conforto e vou realmente viver aquilo ali, ou não vou. Né? Então foi aquela decisão que eu tomei que mudou totalmente. Foi aonde abriu o meu leque de visão. Porque pra mim só tinha o Coritiba. Pra mim, a minha base ia ser assim. Eu ia seguir os passos que eu via muito do Dudu. Eu ia seguir os passos do Bonfim, ia seguir o passo do Bastos, do Tadeu.
Sim, ia ali, ia pro profissional, jogava e ficava ali. E depois ia viver a vida. Mudou totalmente o meu conceito. E agradeço muito ao diretor que me mandou embora. Agradeço muito. Hoje eu agradeço muito. Ele foi muito xingado naquela época, mas hoje eu agradeço muito mesmo.